Boa noite, meus queridos irmãos. Que bom estarmos reunidos mais uma vez por um motivo tão bom, né? O Evangelho no Lar. Nós agradecemos, antes de tudo, ao Centro Espírita Capitão Vendramini por essa oportunidade de toda terça-feira nos reunirmos aqui para o Evangelho, né? Nós vamos nos preparando. Quem desejar, separa aí um copo com água para que ela seja fluidificada durante o nosso Evangelho, tá? Vamos para a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos ao mundo espiritual de luz. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, o Centro Espírita Capitão Vendramini, nós agradecemos por estarmos reunidos em nome de Jesus, dispostos a ouvir um pouco mais da sua palavra, da boa nova. Nós pedimos a assistência de vocês, a inspiração, que possamos receber durante o nosso Evangelho a boa vibração da espiritualidade superior. Que a nossa água também seja tratada, que ela receba os bons fluidos do laboratório divino, se transformando em remédio para nossos males físicos e espirituais. Graças a Deus. Vamos então para o nosso Evangelho de hoje, que é uma passagem do Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, né? Hoje nós vamos tratar do item Bem-aventurados os puros de coração, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Tá? Então, o que Jesus nos diz a respeito de ter puro coração, né? Jesus nos fala que o que entra em nós, o que entra, não nos faz mal, que o que faz mal é aquilo que sai, é aquilo que está no nosso coração. Então, tudo aquilo que entra pela boca do homem, que a gente escuta, isso não nos faz mal, né? A gente diz: o mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem. O mal que mais me faz mal é o mal que eu faço, né? Então, Jesus fala aí que não é o que entra na nossa boca que nos faz mal, é aquilo que sai. Porque o que sai é aquilo que está no nosso coração, é a nossa essência ali naquele momento, né? Então, que a gente tome cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala. Então, já de início de tudo, vigiai e orai. Vigiai os pensamentos, né, para que eles sejam bons, porque daí sai tudo, né? O que nos faz mal é aquilo que sai da boca do homem. Então, é o que a gente fala, né, porque isso vai afetar o próximo, né? Então, esse é um ensinamento de início já para que a gente mantenha puro o nosso coração. Vigiar os pensamentos, porque é dali que vai sair a nossa palavra e os nossos atos, né? Para que a gente possa manter puro o nosso coração, é importante vigiar desde o início os nossos pensamentos. A gente precisa manter, então, o nosso coração puro para que a gente mereça o reino dos céus. Como que a gente vai manter o nosso coração puro? Praticando o bem, estando no caminho que Jesus ensinou, que nós aprendemos, né, estudando o Evangelho, frequentando a casa espírita, né, nas palestras, no estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que está contido ali, porque é uma diretriz para a nossa vida. Jesus é o nosso modelo, nosso guia. E aonde estão os ensinamentos? Doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Procurar seguir esses ensinamentos. Então, que a gente, em nosso lar, que é o laboratório primeiro, né? Nosso laboratório, onde nós vamos exercitar a nossa espiritualidade, né? O que a gente tem de bom, é na nossa própria casa, exercitando a tolerância, né?
a compreensão, né? Que a gente possa levar ao nosso próximo, ali no caso bem próximo, na nossa casa, né? A caridade, a fraternidade, ali que é o ensaio de tudo, né? Não é à toa que nós fazemos parte de uma família, isso faz parte do nosso planejamento familiar, a gente está na família certa, né? Então, os espíritos se reúnem não só por afinidades, como também para resolver questões anteriores até de vidas passadas. Então, que a gente se lembre bem disso, que a gente possa ter a paciência e a tolerância necessárias para que o amor e a fraternidade imperem na nossa casa, no nosso lar. Também o nosso trabalho é como se fosse uma extensão da nossa casa. É ali que a gente convive todos os dias com pessoas próximas, que a gente possa, da mesma forma, colocar em prática esses ensinamentos que nós recebemos através da doutrina espírita, né? Que a gente possa ter atitudes dignas, que a gente não use o próximo para subir numa ascensão profissional, que a gente respeite, que a gente tenha consideração, né? Que a gente não deseje para o próximo, né? Isso desde a nossa casa e no trabalho aí, não deseje para eles aquilo que a gente não quer para a gente, que a gente trate o próximo como gostaríamos de ser tratados. Muitas vezes há algum desentendimento, alguma pessoa que a gente não tem simpatia e a gente fica sem tomar uma atitude, né? Diz, não, essa pessoa é antipática, essa pessoa é isso e aquilo, e a gente não faz nada para modificar essa situação, né? A gente pode nos aproximar, a gente pode, como disse Jesus numa outra passagem, reconcilia-te com o teu desafeto enquanto estás no caminho. Então, se há alguma dificuldade no trabalho, uma pessoa que a gente não se relaciona bem, alguma coisa assim, vamos tentar mudar um pouquinho isso, né? Isso aí é ter puro coração, é ir de coração aberto, né? Sem armas, ao nos relacionarmos com o próximo, né? Que a gente possa, que a gente não se arrependa de palavras ou de atitudes, né, no nosso trabalho. E o trabalho, como é a nossa segunda família, que depois a gente possa estender isso também a todos os lugares por onde a gente passe. Que a gente possa ter sempre a sensação que aonde a gente chega, o ambiente que a gente chega, a gente possa levar a tranquilidade, a serenidade, né, o clima bom, né, que as pessoas gostem da nossa chegada, que a gente sinta que a gente está levando coisa boa. Aonde quer que a gente passe, que a gente possa ser um exemplo daquilo que a gente aprende, né, na doutrina espírita, no Evangelho, que a gente possa ser um exemplo, né? Jesus fala uma coisa também muito importante, naquela passagem que ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, né? Os apóstolos estavam impedindo as crianças de chegar a Jesus, porque achavam que o assunto era muito sério e tal, e Jesus diz, não, deixai vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. O que Jesus quer dizer com isso? Que só as criancinhas que iam entrar no reino do céu? Absolutamente, né? Mas passar a lição para nós, como ele sempre passa através de parábolas, ele nem sempre fala diretamente, mas que a gente tenha o coração puro como o das crianças, para que a gente possa merecer o reino dos céus. Que a gente procure ter esse coração limpo, puro, né? Livre de vaidade, livre de invejas, de egoísmos, né? Que a gente possa ter esse coração como se fosse de uma criança, limpo, puro, né? As crianças são assim, não tem mágoa, não tem ressentimento, né? Então isso é importante para que a gente possa merecer, como diz Jesus, o reino dos céus. Lembrando que o que a gente aprende, né, na doutrina espírita é que o céu, o inferno, eles não existem fisicamente. Então a gente busque estar no céu, mesmo encarnado. Como? Tendo puro coração, porque a gente está plantando e colhendo
sempre, constantemente, no dia a dia a gente planta e a gente colhe. Então, se a gente planta o bem, né, se a gente não anda armado com o próximo, que a gente possa ter um relacionamento fraterno com as pessoas, não desejando para eles o que a gente não quer para a gente, ajudando quando a gente tem oportunidade de ajudar, porque a gente aprende também que não basta não fazer o mal, a gente precisa praticar o bem. Então, como cristãos que somos, né, que a gente tenha a boa vontade de, diante de uma dificuldade de uma pessoa, de um irmão, de um colega, de uma pessoa até desconhecida. Às vezes a gente vê numa fila que a gente está, a pessoa abre uma conversa, está precisando desabafar, que a gente seja um ombro amigo, né? Que a gente possa levar uma palavra de conforto, de consolo, né? A doutrina nos ensina isso. Isso é caridade, desde dentro de casa, no trabalho, onde quer que a gente passe, onde quer que a gente esteja, que a gente tenha essa boa vibração de quem está desarmado, de quem deseja o bem para o próximo, né? Sem estar com o pé atrás com as coisas, assim, de forma exagerada. Lógico, a gente precisa tomar nossos cuidados, nós estamos num mundo de provas e expiações, mas que a gente procure ter o coração puro, coração limpo, né? Que a gente possa merecer dessa forma o reino dos céus. Por isso Jesus fala, compara com as criancinhas. Isso é importante. Que a gente vigie nossas atitudes, vigiai e orai. Que a gente faça como Santo Agostinho, que toda noite avaliava as suas atitudes durante o dia, como é que eu agi. Se por acaso eu falhei, paciência, a gente sabe que nós não somos espíritos puros ainda, mas que a gente tenha consciência que a gente falhou, que eu podia ter agido de forma melhor e que eu compense isso no dia seguinte, de alguma forma. Que se a gente fizer essa avaliação, né, toda noite, procurando entender nossas atitudes, como a gente foi, como a gente agiu, já é o primeiro passo. Sempre procurar melhorar em termos de pensamento e atitudes, tá certo? Que a gente tenha então o nosso coração parecido com o das crianças, livre dos vícios, de egoísmos, de invejas, de mágoas, que a gente possa deixar as mágoas de lado, perdoar. Perdão é fundamental para a gente ter puro coração. Se a gente não perdoa, a gente fica atrelado ao próximo, aquele que a gente tem o problema, né? Algemado a ele até que o perdão aconteça. Nosso coração não está puro se a gente está atrelado por laços, por algemas, né, de ódios ou de ressentimentos com alguém, né? Então, a gente tem os ensinamentos que a gente possa colocar em prática, né? Boas atitudes, fraternidade, caridade, como a doutrina nos ensina. Fora da caridade não há salvação. Então, que a gente possa refletir diariamente a respeito dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Que a gente possa ser comparado à pureza de uma criança. Que a gente busque isso, né? Jesus é o nosso modelo e guia. Podemos nos comparar com ele ainda? Não podemos ainda. Nós um dia vamos chegar lá, mas não podemos ainda. Mas é o nosso modelo. Então a criança também é um modelo para a gente, de pureza. E que a gente, diante de uma situação que a gente possa refletir, se fosse Jesus, como ele agiria agora? Isso vai ajudar a gente, né? Então, vamos trabalhar todos os dias para que aquele dia eu possa ser um pouquinho melhor do que no dia anterior. Que eu possa esvaziar meu coração dos vícios, dos maus pensamentos, que eu possa fazer pelo próximo aquilo que gostaria que fizessem por mim. Que eu tenha sempre isso em mente. O que sai
da boca, né? Que seja o bem, que seja palavras, atitudes de amor. Meus irmãos, vamos encerrando por aqui as nossas reflexões a respeito do Evangelho de hoje. Bem-aventurados os puros de coração, que a gente possa conquistar o reino dos céus. E o céu pode estar dentro da gente, tá certo? Vamos limpar nosso coração. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece, então, para encerrar o nosso Evangelho de hoje. Deus Pai, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, muito obrigado por essa reflexão, por esse momento em contato com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Que essas reflexões, esse estudo, possa nos auxiliar a que a cada dia nos aproximemos mais e mais da trilha que Jesus nos ensinou, o caminho que Jesus nos ensinou. Agradecidos então também pela água que nós vamos beber, nós pedimos a permissão para encerrar o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.